O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? E a blasfêmia contra o Espírito Santo é o único pecado que não é perdoado? Fique aqui comigo que eu vou te dar uma resposta que você pode se surpreender. Pecando contra o Espírito Santo. Esta é a lição número 12 da classe de juvenis. E eu já vou começar dizendo o seguinte: se porventura você já tem no seu coração uma dúvida se porventura eu pequei contra o Espírito Santo, tenha certeza que você não pecou. Porque quando uma pessoa tem em seu coração essa pergunta, esse questionamento, será que alguma vez eu pequei contra o Espírito Santo? É porque não pecou. Para esta aula, os hinos sugeridos são 20, 419 e 422. Hoje é a aula mais importante do trimestre. Por que eu julgo ela a mais importante? Porque nós temos visto aqui alguns pontos muito importantes: a natureza do Espírito Santo, os nomes do Espírito Santo, os símbolos do Espírito Santo, o Espírito Santo no Antigo Testamento, o Espírito Santo no Novo Testamento, o Espírito atuante em Cristo. Veja que somente lições importantes: o Espírito Santo atuando no crente, o batismo no Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, conservando o poder, o fruto do Espírito Santo e finalmente pecando contra o Espírito Santo. Ainda veremos buscando o Espírito Santo e a obra missionária, se assim Deus nos permitir. Entretanto, por que eu julgo esta a lição mais importante? Porque mais importante do que todas essas coisas é não pecar contra o Espírito Santo. E daí se um dia uma pessoa teve os dons espirituais ou andou pelo Espírito, conhece os símbolos do Espírito Santo de todas essas lições, mas um dia pecou, blasfemou contra o Espírito Santo? Então, por esta razão, o mais importante, muitas vezes na nossa vida, o mais importante não é o que fazer, é o que não fazer. Então, nós aplicando isto a este trimestre, nós podemos dizer o seguinte: mais importante do que conhecer, né, ou fazer a vontade do Espírito Santo é não blasfemar contra ele. Algumas vezes, quando vemos algumas situações que nós queremos aprender algo novo e nós começamos a procurar, né, o que fazer isso, como fazer aquilo, como fazer, mas o mais importante é o que não fazer. Vou te dar um exemplo prático. Você, por exemplo, você quer fazer alguma coisa na cozinha, por exemplo. Um bolo de chocolate, por exemplo. Aí você vai procurar como fazer um bolo de chocolate e vai fazer. Como fazer um bolo de chocolate com cobertura e vai começar a buscar coisas desse tipo. Mas o mais importante é como não fazer o bolo de chocolate. O não, muitas vezes, é muito mais importante do que o sim. Então, nesse sentido, hoje nós veremos que o mais importante é não blasfemar contra o Espírito Santo. O problema do pecado. O ato de viver uma vida pautada pelos próprios desejos e vontades mergulhou a humanidade em uma engrenagem de destruição que perdura até hoje. Por que perdura até hoje? Por causa de duas questões: rebeldia e desobediência. São palavras parecidas, mas elas têm uma certa diferença. Desobediência é quando a pessoa de fato não obedece a alguém. Rebeldia é quando a pessoa faz aquilo realmente de má vontade mesmo. Vou te dar um exemplo prático. A desobediência é não obedecer a uma ordem direta. Rebeldia é não obedecer essa ordem direta para afrontar. Essa é a linha de diferença entre rebeldia e desobediência. Pois bem, vemos que lá no Jardim do Éden, e é interessante falarmos até que Éden não é o nome do jardim, Éden é o nome do lugar onde o jardim foi plantado. É importante que nós venhamos compreender que a desobediência veio lá do Éden. E por causa dessa queda de Adão e Eva,
a engrenagem, a destruição, o pecado entrou no mundo e destrói o mundo até hoje. A Bíblia chega a mencionar lá aos Romanos capítulo 8, que o mundo geme até hoje, a terra geme até hoje por conta disso. Então veja que, acho que é o 8:26 de Romanos. Então veja que é uma questão muito importante, é o que? É a gente não fazer a nossa própria vontade, nós não vivermos uma vida de rebeldia, de desobediência aos pais, ao nosso Senhor. Nós devemos viver uma vida de obediência e não de rebeldia, nós devemos ser obedientes. É claro que eu sempre, quando posso, sempre menciono aqui que a questão da obediência tem um ponto específico. Qual é o ponto específico? Quando alguém, o seu líder, por exemplo, o seu pastor, ou em até casos extremos, o pai ou a mãe, manda você fazer uma coisa que vai afrontar, que é um pecado, que afronta a Deus, e todo pecado vai afrontar a Deus, ofende a Deus, mas o que é melhor você fazer? Obedecer aos pais ou obedecer à vontade do Senhor? Essa é uma decisão que você precisa tomar. O ideal é a gente fazer sempre a vontade de Deus. Mas veja o que é a questão de Adão e Eva, por rebeldia, desobediência, acabaram criando um transtorno, um problema que perdura até hoje, perdurará até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, não tenha essa vontade de ser uma pessoa desobediente, né? Rebelde, como as pessoas dizem, né? A rebeldia. Nós temos que ser rebeldes. Não, nós temos que ser obedientes ao Senhor. O pecado ofende o Espírito de Deus. Os frutos de uma vida santa são o amor a Deus, a obediência à palavra e as boas obras, voltadas para o próximo. A santificação é a experiência da salvação presente que nos levará à salvação futura. Temos aqui um tripé, ou seja, três partes para segurar a vida cristã, melhor, o fruto de uma vida cristã santa. Quais são? O amor a Deus. O amor a Deus é você amar a Deus acima de todas as coisas. Aí você vai perguntar, acima de meu pai e da minha mãe? Sim. Acima do seu pai e da sua mãe, acima dos seus irmãos, acima de todas as coisas. Nada nós devemos amar mais do que amar a Deus. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo ponto é a obediência à palavra. Obedecer à palavra requer prática. Não é uma tarefa fácil, é verdade. Nós devemos ter uma situação de que todas as vezes que você abrir a Bíblia, você vai descobrir um erro. E onde está esse erro? Em você. A Bíblia vai sempre te mostrar o seu erro. Então, quando você tem esse entendimento de que quando você abre a Bíblia, você está errado, você está vivendo uma vida errada, você está em pecado, e você obedece à palavra e deixa aquele pecado, isso é realmente uma tarefa muito difícil. Porque reconhecer os nossos erros e pecados são coisas muito difíceis. É muito complexo, porque requer renúncia. E é exatamente isso que Deus quer de nós, que nós devemos renunciar a nós. Lembra que Jesus falou para um dos seus discípulos? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz e seguir a Jesus não é uma tarefa tão difícil, mas renunciar à vontade, a sua vontade, aquilo que você quer muito fazer, renunciar é muito difícil. Então temos o amor a Deus, a obediência à palavra. E a obediência à palavra aqui dá muita ideia de renunciar ao nosso eu, porque a Bíblia vai mencionar para você fazer algo que você não quer fazer. Por exemplo, a Bíblia nos manda viver uma vida santa, de jejum e oração. Você quer orar? Vive mesmo uma vida de oração? Você vai jejuar mesmo? Lembra do bolinho de chocolate? Você vai deixar de comer um bolo de chocolate? Vai vendo. Então veja que é uma situação um pouco mais difícil, né? A gente viver uma vida assim de negar a nossa vontade. E outro ponto, outro pé, né? O tripé, são as boas obras. As boas obras, é verdade, a boa obra não salva ninguém. Aos Efésios 2, 8 e 9. Nós não somos salvos pelas nossas obras. No entanto, as nossas obras, quando nós somos salvos, nos dará galardão. Então aí já começa a melhorar o negócio. E de mais a mais, a boa obra ela nunca se perde. A boa obra ela é
para a edificação das pessoas. E a santificação nesse negócio, onde é que fica? O que é santificação na prática? A santificação é aquilo que vai te dar a salvação eterna. Você vive uma vida hoje de santidade diante do Senhor, e naquele grande dia você ouvirá do Senhor Jesus: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25:34. Então você nota que aquilo que você se santifica hoje, você receberá a vida eterna. Pecados contra o Espírito Santo. Pecados perdoáveis. De acordo com o texto de 1 João 5, 16 e 17, existem pecados que não são para a morte, referindo-se à morte espiritual, que é a separação definitiva de Deus. Ou seja, o que é o pecado para a morte? Pecado para a morte é aquele pecado que, se alguém cometer, vai para o inferno se continuar naquela prática. O que é o pecado que não é para a morte? É aquele pecado que não está certo de fazer, mas ninguém vai para o inferno por causa dele. Eu vou te dar um exemplo mais prático. Por exemplo, o adultério, ele é um pecado para a morte, né? O que é o adultério no nosso entendimento? Porque no sentido cristão, porque adulterar é tudo aquilo que está adulterado. Por exemplo, você tem um copo de refrigerante, meio copo de refrigerante, você coloca água nele, o que você fez? Você adulterou o refrigerante. Não é esse o caso. O adultério que nós falamos que é pecado é o adultério de cônjuge, aquela pessoa que é casada e traz o seu esposo ou a sua esposa. Isso é um pecado para a morte. Se continuar nessa prática, naquele grande dia, padecerá na eternidade sem Jesus. O que seria então um pecado que não é para a morte? Aí depende muito do sentido de como é a sua igreja. Por quê? Porque há pecados, há situações que para uma igreja é pecado e para outra não. Para outra não. Eu vou te dar um exemplo aqui bem prático. Algumas igrejas da Assembleia de Deus não permitem que homens usem bermudas, por exemplo. Talvez na sua igreja talvez permita. Mas, de modo geral, as Assembleias de Deus no Brasil não aconselham homens a andar de bermuda. Supondo que um homem ande de bermuda na rua, sendo cristão, ele é pecado, mas ele não vai para a eternidade sem Jesus por conta disso. Algumas pessoas até falam: não, mas isso aí está desobedecendo a igreja. Não está desobedecendo a igreja, talvez até esteja desobedecendo a norma da igreja, mas não desobedece a Bíblia. Aí nesse caso entra no julgo do homem, na questão humana. Então ninguém vai para o inferno, pelo menos eu acredito que não, por uma questão de bermuda. Mas aí vem muito aquela questão de cada um vai achar de um ponto, cada um vai ter. É igual a questão da maquiagem, por exemplo, que uns vão achar que é pecado, outros não, e vai entrar na questão de Jezabel, outros vão falar na questão de Esther. Então vai ficar sempre um puxa para cá e um puxa para lá. Então, para que a gente não entre aqui em detalhes de doutrinário, né, que isso é questão de pastor, né, você tem o seu pastor certamente vai te dar a doutrina, vai te orientar. Mas, de forma geral, inclusive você pode até perguntar ao seu pastor, pergunta para o seu pastor o que é um pecado na igreja. Olha pastor, eu estou aqui na igreja, mas qual é o pecado que, se eu cometer, é um pecado que não é para a morte? Ele vai te dar uma orientação perfeita, entendeu? Vai ficar uma coisa mais clara porque ele é o seu pastor. Mas só para a gente ter uma noção, há pecados perdoados e pecados imperdoados. Pecados imperdoáveis. A transgressão maior está em não reconhecer a autoridade do Espírito. Quantas pessoas hoje vai falar sobre a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo? Por quê? Porque vai transgredir a não reconhecer a autoridade do Espírito Santo. Já eu vou te falar o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Já eu te falo sobre esse negócio. Então, isso seria um pecado imperdoado. Por quê? Porque blasfemou contra o Espírito Santo, falou mal do Espírito, agiu de uma forma contrária à vontade do Espírito Santo. Então, por exemplo, aqui temos pecados perdoáveis, que são aquela questão do pecado que não é para a morte, e o pecado imperdoável, que é aquele pecado que é para a morte. Aqui no caso, principalmente na questão da autoridade do Espírito, né? Algumas pessoas que não estão vivendo com a vida guiada pelo Espírito Santo, vai viver uma vida de adultério, vai viver uma vida de furto, por exemplo, né? Que lembra que a Bíblia fala: não furtarás. Então, a pessoa que está furtando não está ali pela autoridade do Espírito Santo, porque uma pessoa que anda na autoridade do Espírito Santo não vai roubar ninguém. Outros pecados contra o Espírito Santo: entristecê-lo.
É possível, é muito provável que você não esteja namorando ainda, né? Olha lá, hein? Mas se porventura você estiver namorando, o seu namorado, a sua namorada, quando vê você com uma outra pessoa, ele vai ficar meio triste, né? Vai olhar, não gostei desse negócio, ele vai ficar meio enciumado, não vai? E o que é ciúme? Ciúme é uma palavra que vem do grego que significa zelo. Então, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós, ou seja, o Espírito Santo tem zelo por nós. Então, quando você está numa situação, por exemplo, que você vai fazer uma prática que você não sabe, que você sabe que não é a vontade de Deus, você está entristecendo o Espírito Santo, você está deixando ele triste. Quando você está com uma outra pessoa no sentido espiritual do negócio, que não é uma pessoa evangélica, o que eu quero dizer é o seguinte, deixar aqui as coisas claras para não haver uma discordância, né? Digamos, por exemplo, que você vai fazer algo que não é a vontade de Deus. Vou te dar um exemplo bem prático. Você vai, por exemplo, se bem que a gente já está no mês de novembro, né, não tem muito esse negócio, mas, por exemplo, a pessoa vai para uma festa junina gospel, por exemplo, a festa junina gospel, esse negócio não é de Deus, não. Se você for para lá, você vai entristecer o Espírito Santo. Por quê? Porque você não está fazendo a vontade dele. Você não está onde ele gostaria que você estivesse. Então você está entristecendo o Espírito Santo. Isso também cabe também na questão do carnaval gospel também, né? Também não é de Deus, não. A pessoa que vai para lá também está entristecendo o Espírito Santo. Então, da mesma forma que o seu namorado, a sua namorada fique com ciúme de você por você estar com uma outra pessoa ou em outro lugar que você não está com ela, assim também o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo ele não vai lá na festa junina gospel, ele não vai lá no carnaval, ele não está lá. Ele não vai ficar lá aquela bagunça aqui do mundo, não vai. Então, da mesma forma que o Espírito Santo não está lá no meio do carnaval, ele também não quer que você esteja lá. Então, a pessoa que desobedece isso, que faz a sua própria vontade, a rebeldia, a desobediência, então está entristecendo o Espírito Santo. Resistir-lhe. Estevão pregava uma convincente mensagem do Cristo ressurreto quando os religiosos judeus o apedrejaram. Eles temiam que as palavras de Estevão os vencessem, por isso o mataram. Quando a pessoa fala com muita intrepidez, muita firmeza sobre a questão bíblica, sobre a Bíblia em si, pela ousadia do Espírito Santo, há pessoas que não resistem à mensagem e aceitam Cristo como Salvador. E isso é a parte boa do negócio. Zacarias 6,4 fala, né? Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, né? Então, quando a pessoa sente aquela palavra e ela aceita Jesus como Salvador, é uma bênção. Mas há pessoas que, quando vê uma pessoa falando com muita intrepidez, com muita ousadia, com muito fervor, acaba resistindo ao Espírito Santo, ou seja, não aceita Cristo, não aceita aquela palavra. Aí chega ao ponto pior ainda. Ele, além de resistir ao Espírito Santo, ele faz o quê? Ele ainda quer matar a pessoa que está falando da palavra do Senhor. Então foi o caso que aconteceu com Estevão, por isso que ele foi apedrejado até a morte, porque as pessoas não resistiram à mensagem poderosa de Estevão. Por quê? Porque foi uma palavra enviada pelo Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Então as pessoas, como eram pessoas rebeldes, desobedientes, não temiam ao Senhor, fizeram o quê? Mataram, apedrejaram ele até a morte. Depreciar seus dons. Há pessoas que também acham que os dons do Espírito se relacionam com o poder da mente. Isto também se constitui um pecado contra o Espírito Santo. Há pessoas que acham que pode comprar o dom do Espírito Santo. Quanto é que é para você falar igual você fala? Quanto é que custa para falar assim, para pregar assim? Não é assim. Não é assim o negócio, mas há, como o Simão, né, que era um mágico, ele decidiu, ele quis comprar esse dom. No entanto, há pessoas que pensam que o dom do Espírito Santo é um dom da mente, é algo, se eu materializar aqui, eu começar a pensar, eu vou materializar o negócio. Também não é assim. Isso é pecado. Isto é pecado. Então, o Espírito Santo, muitas pessoas tentam depreciar seus dons, ou seja, diminuir
os seus dons. Ora, ninguém é capaz de persuadir o Espírito Santo, vamos assim dizer, né? De comprar o Espírito Santo, vamos assim dizer. Por quê? Porque ele é Deus, o Espírito Santo ele é Deus. Então ele dá os dons segundo a vontade dele. A vontade dele, não pelo nosso merecimento, não porque nós temos dinheiro para pagar, porque não há dinheiro no mundo que pague esse negócio. Então, há algumas pessoas que, então temos aqui dois pontos, umas pessoas que querem comprar e outras pessoas que acham que isso é só o poder da mente. Não, não é. Isso vem do céu, vem do alto. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus acabara de expelir o demônio que atormentava um homem. Tomados de grande ódio, os fariseus declaravam que era Beelzebul que estava inspirando Jesus, só o sangue do Cordeiro. Quando o homem rejeita a ação do Espírito Santo, se esgota a possibilidade do perdão e salvação. Porque se alguém rejeita a Cristo, que está falando pelo Espírito, ele não tem salvação. Por quê? Porque a nossa salvação é somente em Jesus. Se alguém rejeitou Jesus, está perdido. Veja que, olha como foi a blasfêmia contra o Espírito Santo. O Senhor Jesus acabou de expelir, expulsar demônios de uma pessoa, e as pessoas falaram que era o quê? Foi o Beelzebul que fez isso aí, que o Beelzebul, de forma geral, é um tipo de Deus, que é um senhor das moscas lá de Canaã. É algo dessa natureza, só para você ter uma ideia aí. Ou seja, o Beelzebul era um demônio. Então, isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É atribuir aos demônios ou ao diabo algo que é feito pelo Espírito Santo. Então, isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Para concluir, sabendo que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, devemos pedir a Deus que nos encha do seu Espírito e que o Espírito Santo produza em nós as palavras que devemos falar, que conduza os nossos pés e que guarde limpo o nosso coração, a fim de que glorifiquemos ao Senhor em nossos dias. Então vemos que sim, o Espírito Santo é Deus, é Ele quem nos guia, é Ele que nos dá os dons. Então nós devemos continuar com os nossos corações limpos diante dele para exaltá-lo, para engrandecê-lo na beleza da sua santidade, porque sim, o Espírito Santo, ele é Deus. Então veja que há aqui essas possibilidades. Então, para fechar, como já falei, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, e também rejeitar a Jesus também é um tipo de blasfêmia contra o Espírito Santo, porque está deixando de aceitar a Cristo como Salvador e por isso não tem salvação. Eu falei com você lá no início se a blasfêmia contra o Espírito Santo é o único pecado que não é perdoado. Não, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é o único pecado que não é perdoado. Muitas pessoas falam isso na igreja, que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus não disse isso, porque Jesus disse que não haveria perdão para quem blasfemasse contra o Espírito Santo. Agora, existem outros pecados que não são perdoados? Sim. Quais são? Eu vou te falar alguns. Por exemplo, a pessoa que não perdoa o próximo, ele não é perdoado, como vimos lá em Mateus 6,15, né? Jesus falou sobre esse negócio. Então, a pessoa que não libera perdão também não é perdoado, portanto, está fora do reino dos céus, está fora. Um outro pecado que não é perdoado, isso eu acho muito curioso, que é aquele pecado que não é confessado. Uma vez que a pessoa não confessa um pecado, como é que ele vai ser perdoado? Ele precisa confessar o pecado para ser perdoado. Lembra lá de Provérbios 28:13? Que é aquele que confessa o pecado e deixa, alcança misericórdia. Ora, se a pessoa cometeu um pecado e não confessou, como é que ele vai obter perdão? Então, isso também não é perdoado. Um outro pecado que também não é perdoado, e esse eu acho ele muito difícil de falar sobre ele, eu acho ele um assunto muito delicado de falar, mas nós devemos ser claros, né? A pessoa que comete suicídio também não tem perdão para ele. Se ele
por exemplo, tirou a sua vida instantaneamente, ele não terá perdão. Por quê? Porque primeiro que ele fez premeditadamente, ele premeditou a sua morte. E a Bíblia diz não matarás, ou seja, não assassinarás. O que é assassinar? É tirar a vida de alguém de propósito. E aquela pessoa que está cometendo suicídio, ela está fazendo isso de propósito. Um outro ponto, por exemplo, está tentando ao Senhor. Lembra lá de Mateus 4? Que Jesus falou que quando o adversário jogou, se tu és filho de Deus, joga-te daqui. O que o Senhor Jesus falou? Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, a pessoa que comete suicídio está tentando a Deus. E um outro ponto também que vai entrar sobre a questão de Provérbios 28:13, só para a gente fechar, é que a pessoa que comete suicídio, como é que ele vai confessar o pecado se ele está morto? Então, a pessoa que comete suicídio também não há salvação para ele. Eu sei que algumas pessoas vão falar, por exemplo, o caso de Sansão, mas ali o caso de Sansão é um caso extremamente complexo, difícil até, mas só para a gente fechar, só para você ter uma ideia do que é a questão de Sansão. Imagina, por exemplo, a pessoa de um corpo de bombeiro, um soldado do corpo de bombeiro, está num prédio, um prédio está pegando fogo. Ele sabe que se ele entrar ali, ele vai morrer, mas ele entra assim mesmo. Por quê? Porque é o dever dele. A ideia de Sansão é parecida, Então, nós não devemos de maneira nenhuma pegar isso, né, o caso de Sansão, e falar que quem comete suicídio tem salvação, porque não tem. A Bíblia também vai falar lá em 1 João 3,15, que aquele que vive na prática do homicídio, permanecendo nela, não tem perdão para ele. E o que o suicida é? Ele é uma pessoa que está cometendo, ele é um homicida porque ele está cometendo um assassinato. E ele acabou de morrer nessa prática, portanto não tem perdão para ele. É uma situação muito difícil, né? Falar sobre o suicídio é uma situação pesada, difícil. Mas nós devemos deixar isso claro, né? Hora da revisão. Número 1. O ato de comer o fruto da árvore proibida revela que o homem estava rejeitando a vontade de Deus para fazer a sua própria. Número 2. A santificação nada mais é que uma vida guiada pelo Espírito. Número 3. O Espírito Santo é quem atua em nossa santificação. Número 4. Pecar significa transgredir as leis ou preceitos divinos. Número 5. O Espírito Santo é o responsável por levar os homens ao conhecimento de Jesus Cristo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, a pessoa que não aceita Cristo está, na verdade, blasfemando, está rejeitando o Senhor Jesus, está rejeitando a obra do Espírito Santo. Portanto, que nós venhamos compreender, ter noção da nossa caminhada e saber que é o Espírito Santo quem está nos guiando. Por isso nós não iremos pecar contra o Espírito Santo, porque Ele é Deus, porque Ele é nosso amigo, Ele que nos guia, Ele que nos direciona, Ele que nos dá os dons espirituais, e é através dele que convence-se o homem do pecado, da justiça e do juízo, e nós devemos a nossa salvação também a Ele, porque foi Ele quem nos convenceu de que Jesus é o Cristo e que pela graça nós somos salvos tendo fé em Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!